Boa noite a todos. Muito obrigada, professor Felipe. Sempre muito bom escutar o senhor falar. Assim, um tema tão delicado ainda para a gente, né? Então, uma honra enorme. Bem, pessoal, seguindo, quero apresentar para vocês a doutora Juliana Giacchim. Ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Mato Grosso. Ela é assessora no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e é especialista em processo civil. Doutora, está com você a palavra. Muito obrigada por ter aceitado participar conosco aqui nesse evento. Imagina, obrigada Bárbara. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok. Então, primeiro eu quero agradecer pelo honroso convite feito pelo professor Daniel, em nome de quem eu cumprimento e saúdo os demais palestrantes, os discentes e todos os nossos espectadores que nos acompanham aí no canal do YouTube. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesta noite, no apagar das luzes, como bem dito pelo professor Felipe, né, nesse ano que não acaba nunca, mas hoje já é dia 30, faltam apenas mais 30 aí, né, 31 dias para a gente encerrar esse ano, para falar de um tema espinhoso, que é a tutela jurídica decorrente do estelionato emocional. Eu faço essa referência de ser um tema espinhoso em razão da caracterização do que vem a ser estelionato emocional, na medida em que nós não temos no ordenamento jurídico essa configuração. E também porque é do ser humano se relacionar, construir vínculos, né, as suas relações pessoais se dão pelo afeto, né? Então, os debates que dizem respeito a esse tema passam muito pelo afeto, porque é por meio disso que se dá o estelionato emocional. Prova também de que nós não temos um adequado cuidado do legislador com o tema é que o Código Civil de 2016, o Código Revogado, dos 290 artigos em média do direito de família, 151 eram destinados no aspecto patrimonial e 139 cuidado das relações pessoais. O que, apesar de, em 2012, o Código Civil de 2002, né, ser relativamente, vamos dizer, já está velho, mas mesmo assim ele foi escrito em 1975, muito se preservou sobre esse aspecto. Eram destinados no aspecto patrimonial. Está dando um eco ou é impressão minha? Ok, né? Eu desliguei aqui que eu estava com o YouTube ligado, é melhor desligar. Então, prosseguindo, o afeto, ele tem essa importância, mas o legislador não cuidou disso, nem no Código Revogado e nem no Código de 2002. A forte presença de interesses patrimoniais sobre os pessoais e o afeto, então, está totalmente desconsiderado. A título de introdução, para não me alargar muito também, eu destaco que a menção ao afeto é relativamente nova, né, na nossa literatura jurídica, circunstância que, para a temática do que eu vou falar hoje, tem relevância, tem importância, porque todos nós, operadores do direito, principalmente no ramo de direito de família, não podemos nos afastar do que é o afeto, da importância do afeto para as relações que são construídas, né? Então, o importante ponto de reflexão do afeto nessas questões práticas em que o que vem a ser estelionato emocional, a partir do que se cria, o porquê que surgiu esse tema. E também eu cito aqui para vocês que a minha fala é um ponto de reflexão, eu não estou aqui para defender o certo ou o errado, até porque não tem, né, o certo e errado, como eu disse, é um tema relativamente novo, mas eu vou focar a questão do estelionato emocional no campo fora das relações protegidas no nosso ordenamento jurídico. Quais são as relações protegidas? Né? O casamento, a união estável, são relações que já contam com a proteção jurídica do legislador. Então, o enfoque que eu vou dar hoje aqui é do estelionato emocional naquelas relações que não são sistematizadas.
no nosso regramento em vigência, né? Mas nem por isso elas não merecem proteção. Então, qual é o caminho que nós podemos encontrar para proteger as vítimas do estelionato emocional? O fato é que relações existem fora do âmbito do casamento, fora do âmbito da união estável. A modernidade, o mundo líquido, né, como citando Bauman, que muito fala sobre isso, faz com que a gente veja que muitas relações são estabelecidas, inclusive nesse formato virtual, né? Muitas pessoas se relacionam sem se conhecer pessoalmente, estabelecem vínculos, enfim, por esse meio virtual. E aqui, já entrando, né, no campo do estelionato emocional, propriamente disso, é que encontramos o problema. O termo estelionato sentimental, emocional, ele é relativamente novo no cenário. E isso se dá muito em razão dessas transformações da nossa sociedade. A primeira vez, né, que nós tivemos assim, notícia mais compacta sobre o que é o estelionato emocional foi a menção em um processo que tramitou na Justiça do Distrito Federal, em que houve um pedido de indenização por uma mulher contra o seu antigo namorado, postulando reparação por danos morais e materiais, em razão dela ter sido enganada, dela ter sido ludibriada nessa relação. O pedido foi procedente, então, se tem notícia que no ano de 2013 foi a primeira vez que se utilizou esse termo, estelionato emocional, e foi julgado procedente o pedido e recurso. O tribunal manteve a condenação com o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa. O que a autora postulou nessa ação e fundamentou seu pedido foi que o seu ex-namorado se utilizou dessa relação afetiva para estabelecer uma confiança com o único objetivo de conseguir vantagem patrimonial, né? Então, ele iludiu, ele ludibriou, fez com que ela acreditasse que havia um sentimento recíproco, que havia uma relação de confiança baseada na boa-fé objetiva, e fez com que ela gastasse, comprasse passagens, pagasse contas, e isso não se concretizou. E é esse o modus operandi, vamos dizer assim, do golpista, né, do estelionatário, porque a figura, né, que muito se acentua com 171 do Código Penal, o ponto de intersecção do afeto com o estelionato emocional, né, com o estelionato afetivo, se orienta, então, a partir das relações de caráter emocional e afetivo amoroso, em que uma das partes tem a intenção, aqui já trazendo a figura jurídica, né, que muitos do Código Penal, de obter para si ou para outrem a vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer meio fraudulento. É imprescindível, então, para a concretização do estelionato sentimental, a comprovação dos danos materiais e, possivelmente, dos danos morais sofridos pela vítima, independente de gênero, né, homem e mulher, em relações hetero ou homoafetivas, podem ser, sim, vítimas de golpistas dessa natureza. A notícia mais chega no Poder Judiciário, talvez muito por vergonha, enfim, há um estigma por trás do tema, né, um preconceito, é de mulheres com um certo padrão de vida, em que são vítimas de golpistas que realmente se aproximam, desculpem, com essa finalidade, de obter a vantagem indevida e mediante a promessa de relacionamento, né, então são pessoas que acreditam na relação de confiança, acreditam no afeto e emprestam o dinheiro.
aquele que comete o estelionato afetivo utiliza de situações que fragilizam a vítima para enriquecimento ilícito. Aqui eu faço um recorte do ponto que, desde já é importante nominar que não é qualquer término de relação afetiva que vai ensejar a possibilidade de a parte vir e postular indenização decorrente de afeto. O estelionatário, ele induz a vítima, ele manipula, né, a ciência da psicologia explica, e eu não sou a pessoa adequada para falar isso, em que pese estudar, né, mas ele indica que esse estelionatário, ele usa de todos os meios da psicologia para induzir a vítima em erro, para fazer com que ela acredite que ele é uma pessoa que, na verdade, ele não existe, porque se existisse, se ela soubesse realmente quem ele é, ela não faria certos compromissos financeiros. Então, ele seduz, são pessoas muito sedutoras, que fazem com que essa pessoa, homem ou mulher, acredite que é realmente amada, que há uma projeção de futuro dessa relação, e principalmente no campo do dano material, de que esse valor despendido, essa conta que foi paga, ela vai ser, né, que a vítima emprestou o dinheiro, ela vai ser revertida, ela vai ser paga em algum momento, né? Na ambiência do mundo virtual, há muitos e muitos casos de mulheres, né, a maior parte que eu tenho conhecimento é nesse sentido, de mulheres que estabelecem relacionamentos afetivos virtualmente. Esse estelionatário, ele cria todo um cenário, ele cria uma pessoa que não existe, ele consegue, em algum momento, então, que ela lhe disponibilize recursos financeiros para pagar passagem para se encontrarem, ou porque alguém na família morreu, né, ou porque ele está passando por uma dificuldade financeira, e a pessoa, a vítima, na mais boa fé, acredita que isso procede, que é verdadeiro. Assim que o golpista consegue o intento, que muitas vezes é receber esse dinheiro, né, seja para uma viagem, enfim, a finalidade vai ser múltipla, né, a imaginação de pessoas que usam a má-fé para conseguir, né, essa vantagem indevida é tremenda. É assim que ele consegue esse valor, ele some no mundo e deixa essa mulher ou esse homem, aspas, a ver navios, e sem entender, muitas das vezes já com toda a situação, né, financeira já comprometida e também com a questão emocional complicada, porque afinal de contas se acreditou, né, a gente não é difícil imaginar o que uma pessoa que passa por isso, como ela se sente, né, no seu íntimo, no seu âmago. Para mim, nesses casos, o dano moral é evidente, ainda que nós tenhamos algumas decisões que não contemplem esse pedido. Então, essas vítimas são pessoas vítimas de relacionamentos abusivos e tóxicos. Quem se aproxima dessa pessoa é com esse intuito, exclusivamente de angariar esse recurso e ludibriando a vítima, tentando de tudo que ela não descubra, que ela não saiba, até que ele consiga o que ele quer. Eu estou olhando aqui meu tempo e já está quase acabando, eu queria, assim, para encurtar, o tema é amplo e vasto, como que a gente pode, né, pensar numa forma de proteger essa vítima, já que no ordenamento jurídico, como eu mencionei logo no início da minha fala, tirando da esfera criminal, nós temos a previsão da Lei Maria da Penha, né, por uma questão de gênero, se configurado nessa ambiência familiar, né, tem a questão da responsabilização criminal, mas o meu enfoque aqui é mais para a área, para a indenização no campo civil, dos prejuízos materiais do campo civil, deixar assentado o seguinte, que o ordenamento jurídico, a questão da responsabilidade civil, se assenta na nossa teoria clássica, né, da responsabilidade civil, no artigo 927, 186, 187. Como a gente vai fazer para proteger essa vítima que foi subtraída dos seus bens de forma
de má fé, né? A boa-fé aqui é elemento essencial de toda espécie de relação. A vedação ao enriquecimento sem causa e o abuso do direito são figuras que, se presentes no caso, se a parte conseguir, se a vítima de uma ação judicial conseguir comprovar que se tratou de empréstimo, que não se tratou de doação, que havia promessa de devolução desses valores, que não foram presentes, né? É possível que, com base no artigo 186 e 187, né, se postule essa indenização e seja procedente na medida das provas produzidas. A prova nesse campo é essencial, ainda porque a nossa teoria clássica, ela exige para esse tipo de dano a comprovação da culpa. Há, sim, uma forte tendência a da doutrina mais moderna que fala dos novos danos, né? Se mitigar a questão da culpa e do nexo da causalidade para que essas vítimas consigam, de uma forma menos hermética, a indenização. Sempre lembrando que esse tipo de situação precisa ser analisado pelo judiciário caso a caso. Não há uma fórmula matemática em se dizer, isso é estelionato emocional ou não é estelionato emocional. Tudo vai depender de provas. Outra situação que também é importante deixar claro é que é natural das relações entre pessoas que se relacionam se ajudarem de forma recíproca. Um faz uma coisa, o outro faz outra coisa. Bem assim, a troca de presentes, né? Não, mas eu quero te ajudar, eu quero te presentear, eu quero fazer isso por você. Essa relação, quando acaba, também não é lícito a esse que deu o presente, que quis ajudar essa pessoa, depois que, por qualquer razão, essa relação teve término, né, ir lá e querer falar, não, me devolve os presentes, porque, na verdade, não era presente, eu só te emprestei e tal. Então, aí quem vai estar faltando com a boa-fé é esse que presenteou, ou que quis ajudar, ou que quis doar, né, então, assim, são situações delicadas e que precisam ser analisadas caso a caso pelo judiciário. Não há uma fórmula matemática, não há um requisito, se fez isso, fez aquilo, né, vai ser julgado procedente. A prova é essencial, que se consegue muito por troca de mensagens via aplicativo e rede social, e-mails, né? Então, a pessoa, a vítima mesmo, que teve a promessa de que seria ressarcida no campo do empréstimo, né? Ela pode, sim, conseguir essa indenização, desde que postule no judiciário, que é outra dificuldade, né? Você passar por, né, a pessoa passar por todo esse processo e vir postular, não é algo assim muito simples, né? Precisa ter muita coragem de vir e se expor, né? É algo que mexe muito com o íntimo da pessoa. Então, há muito o que se dizer, mas eu espero que, como um ponto de reflexão, nós pensemos sobre isso e trabalhemos para que as relações sejam mais trabalhadas e realizadas no plano ético, né? Porque se é combinado, né? A gente poderia aí falar também sobre os sugar daddy ou mom daddy, e, enfim, mom sugar, né? Me questionaram isso, mas e como fica a questão do sugar daddy e da mom sugar mom? Então, eu entendo que nesses casos não há que se falar em postulação de indenização, porque há um princípio aí, há o essencial, que é a boa-fé. Ambos estão ali sabendo o que um quer e o que o outro faz, e tudo certo. O problema é, no estelionato emocional, em síntese, para eu fechar minha fala, que a vítima acredita estar numa relação afetiva, ela é enganada. Ela está de boa fé e o golpista não está de boa fé. O golpista se aproximou muitas das vezes, a maioria das vezes, com a intenção apenas de auferir essa vantagem econômica indevida. Então, é sobre esse enfoque que nós precisamos olhar toda a situação
e eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, tem os meus canais aí. Agradeço mais uma vez, já falei 5 minutos a mais do meu tempo, peço desculpas, e mais uma vez obrigada, professor Daniel, em nome de quem eu agradeço a todos. Boa noite.